Nesse bloco nós vamos conversar com o doutor Adriano Aquino. Ele é guarabirense, advogado, procurador, é também atleta e agora peregrino. Ele esteve fazendo os caminhos de Santiago de Compostela. Nós o convidamos para conversarmos sobre isso aqui no Jornal da Integração. Nós temos na Diocese de Guarabira os caminhos do Padre Ibiapina. Sobre os caminhos de Santiago, nós vamos conversar a partir de agora com o doutor Adriano Aquino. Doutor Adriano, bom dia, que bom recebê-lo aqui. Bom dia, Heraldo, bom dia a todos. Doutor Adriano, o que motivou o senhor a fazer essa peregrinação? Heraldo, o principal motivo foi não era uma promessa, mas uma conversa que eu tive com meu pai há muitos anos. E meu pai gostava muito de caminhar. Eu não tenho a mesma predileção por caminhadas, eu gosto muito de bicicleta, como você sabe, eu gosto muito de pedalar. Então eu tinha isso em mente, que eu sempre iria realizar o caminho de Santiago, porque é uma das rotas mais tradicionais, seja que os peregrinos fazem a pé, seja de bicicleta, e lá eu descobri que também fazem a cavalo e de barco, mas isso eu descobri só lá. Doutor Adriano, essa peregrinação, ela acontece há séculos. Essa peregrinação, na verdade, o corpo de Santiago, o corpo de Tiago, que era um dos apóstolos, os restos mortais dele, né, que era um dos apóstolos de Jesus, foi descoberto, esses restos mortais foram descobertos no século IX, na Espanha. Então, os restos mortais foram levados para a cidade de Santiago, que é a capital da Galícia, uma região da Espanha, e lá foi construída uma igreja. O começo da construção da igreja é de 1071. Então, desde então, ela foi inaugurada em 1200 e alguma coisa, desde então existe a Catedral de Santiago, e as pessoas se deslocam de vários lugares, a gente fala do Caminho de Santiago como se fosse um só, mas são inúmeros. Só em Portugal tem uns 5 ou 6, todos saindo de alguns pontos de Portugal e chegando até Santiago. Tem o mais famoso, que é o caminho francês, sai da França, atravessa a Espanha quase toda e chega em Santiago. E recentemente eu descobri que, na verdade, já existe até um trecho do caminho de Santiago que começa no Brasil, e começa em Florianópolis, tem 21 quilômetros em Florianópolis. É um trecho oficial reconhecido pela igreja, pela Catedral de Santiago, que fica a sugestão para que isso um dia aconteça também com o Caminho de Santiago, que possa se tornar uma etapa oficial do caminho, para o caminho do Ibiapina, para que isso possa se tornar uma etapa oficial do Caminho de Santiago. Então, as pessoas começam de vários locais do mundo e todas convergindo para a cidade de Santiago de Compostela. Mas sabe que isso que o senhor está dizendo agora é muito importante e queremos contar com a sua contribuição, porque não sabia dessa possibilidade de que nós tivéssemos, como o senhor agora disse, um trecho dos caminhos de Santiago, começando aqui no Brasil. Como o senhor sabe, a Diocese de Guarabira tem essa iniciativa dos caminhos do Padre Ibiapina. Quem está assistindo pela internet, eu estou aqui com uma concha no pescoço aqui, ornando a roupa, a farda, o traje da integração. Essa concha que eu estou portando me foi trazida de Santiago de Compostela pelo doutor Adriano. Ele vai explicar melhor, porque a concha é um dos símbolos dos peregrinos, dessa peregrinação dos caminhos de Santiago. Ganhamos de presente aqui. Outro dia nós postamos uma foto, o doutor Adriano com o Padre Ibiapina e eu com a concha, símbolo da peregrinação, porque a nossa ideia é juntar Padre Gaspar Rafael, Dom Aldemiro Sena, esses dois caminhos de peregrinação. E ele nos trouxe também esse presente bonito, um terço muito chique, elegante e muito cheiroso lá de Santiago de Compostela. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses símbolos, doutor Adriano, claro que agradecendo a deferência toda especial. Heraldo, o Caminho de Santiago, assim, são vários caminhos, mas vamos chamar de o Caminho de Santiago. É uma empreitada, é uma realização impressionante.
eles são muito organizados, muito organizados. Então, eles criaram, de forma bem inteligente, símbolos para identificar o caminho. Como tudo na vida, a gente sabe a importância dos logotipos, dos logos, das marcas. A marca Coca-Cola, a marca Apple, a marca Microsoft. Então, lá eles têm as marcas, os símbolos do caminho. Esse que você mostrou aí, eu também tenho uma vieira. Essa é uma espécie de uma concha natural, que lá é chamada de vieira, é o nome da concha. Então, é o símbolo principal com essa cruz aqui, que é a cruz de Santiago. Outra coisa que me impressionou lá é que o caminho todinho, não importa de onde você sai, se você vai sair do sul de Portugal, se você vai sair da França, se você vai sair da Espanha, todo o caminho é sinalizado com símbolos como esse. Nos símbolos, a cada 1 milha romana de distância no caminho, tem isso aqui. Tem uns marcos de pedra, mais ou menos da altura de 1,20 m, onde tem o símbolo da vieira, que é isso aqui, a seta indicando qual é o caminho que o peregrino deve seguir, e embaixo tem a distância que falta para você chegar lá na Catedral de Santiago. Então, a pessoa não precisa sequer de GPS, de celular, quem quiser, obviamente, usa, mas o caminho é todo sinalizado. Os vários caminhos são todos sinalizados. A estrutura que eles têm é uma estrutura impressionante. Todas as cidades ao longo do caminho têm albergues e são mais em conta, eles têm um preço especial, um preço diferenciado, um preço reduzido para os peregrinos. Toda uma estrutura de hotel, de restaurante, é impressionante como eles são organizados. Então, outra coisa que é muito especial e faz o caminho ser possível é a questão da segurança. Eu fiquei impressionado lá. Eu estava pedalando com um grupo, éramos 8 pessoas. As bikes, no primeiro dia eu estranhei. A gente chegou na hora do almoço e aí o líder, o guia, era um brasileiro que mora, chamado Moab Felipe, que mora em Portugal há cerca de 7, 8 anos, e como ele era o guia, ele sabia de tudo, já fez o caminho várias vezes, auxiliado por Nuno Machado, um grande português, o português mais brasileiro que existe, para quem eu mando um abraço para os dois, para Moab e para Nuno. No primeiro dia, na hora do almoço, Moab chegou, deixou a bicicleta dele na frente do restaurante e entrou. A bicicleta dele estava com o passaporte, dinheiro, GPS, tudo lá. Aí ele queria que nós outros, os brasileiros que estávamos lá fazendo o caminho, deixássemos as bicicletas lá fora também e fôssemos entrar no restaurante. Eu disse, Moab, mas a gente vai deixar as bicicletas aqui sozinho? Eu disse, não tem problema, aqui é segurança total. Então não existe furto, não existe assalto. Então os peregrinos se sentem seguros para pedalar, para fazer o caminho. Isso fez com que, por exemplo, antes da pandemia, o principal caminho português, que é o caminho da costa, antes da pandemia, tivesse 2.000 peregrinos por ano. Hoje em dia, depois da pandemia, nós temos 2.000 peregrinos por mês. Você imagina o que isso gera de dividendos, de lucros para o turismo como um todo, para restaurante, para hotel, para gente que vende equipamento de caminhada, equipamento de bicicleta. Então, a estrutura é magnífica. Se algo do tipo fosse feito com o caminho do Ibiapina, tenho certeza que seria muito importante para o desenvolvimento do turismo na Paraíba. O senhor estava me dizendo, sexta-feira, e eu que lhe conheço há muito tempo, somos irmãos, o senhor é muito emotivo, um ajuntamento bom. O senhor tem aquela tenacidade toda e garra de seu Aristides Caboclo aqui, povo bom de Itacima, e tem aquela dinâmica toda, aquele temperamento assim, agitado, santo de Dona Elizabeth. Mas sexta-feira nós estávamos conversando lá em Guarabira, no shopping, quando fui receber os presentes que me trouxe, e eu ficava olhando assim, o senhor falando sobre os caminhos, e parecia um menino que tinha ganho um presente bem especial. Eu via naquela hora que seus olhos brilhavam. E quando o senhor falou que tem um momento que vocês passam por dentro da casa do povo, as bicicletas, fala um pouquinho sobre sua experiência pessoal, espiritual. As emoções que são sentidas ao longo do caminho são dos mais diversos tipos, obviamente, e elas mudam de pessoa para pessoa. Algumas coisas me marcaram bastante. Primeiro, acima de tudo, a fé das pessoas. O caminho português, esse que eu fiz, tem 300 quilômetros de distância. Então eu fiz de bicicleta, mas muitos, na verdade a maioria faz a pé. O caminho francês tem 800 quilômetros de distância e as pessoas fazem cerca de 30 dias. Então a fé move montanhas, né, como a gente diz. A fé foi a coisa que mais me emocionou. Eu vi pessoas caminhando, rezando o terço
o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A fé foi a coisa que mais me impressionou nas pessoas. Outra coisa que me marcou bastante, muito emotivamente falando, é o seguinte: eu fiz o caminho, nós organizamos aqui do Brasil, com esse Moab, esse guia, é o brasileiro que mora lá, Moab Felipe, uma pessoa espetacular. A ajuda do português que eu falei, foi no carro de apoio, Nuno Machado, gente finíssima, uma pessoa maravilhosa. E, além deles dois, éramos 6 ciclistas pedalando, 6 brasileiros. Tínhamos Hernani e Ronald, tínhamos Mônica e Mary, e tínhamos eu e Herberto, o famoso Betinho. Eu aqui morando em Recife, os outros 5 de Natal, e que hoje em dia 2 deles moram em São Paulo. Então, a emoção que houve neste grupo, quando você chega em Santiago de Compostela, depois de 300 quilômetros pedalando, você chega em Santiago, de frente à catedral, tem uma praça enorme, onde todos os peregrinos vão para lá, de bicicleta, a pé, todo mundo vai para lá. Então, quando nós entramos nessa praça, como eu disse lá, eu acho que não caiu um cisco no meu olho, não, caiu uma floresta inteira, porque todo mundo chorava, todo mundo se abraçava, o sentimento de comunhão, o sentimento de fé, o sentimento de união, é impressionante. Os vínculos que eu construí lá, eu levarei para a minha vida toda. Então, esse foi outro momento muitíssimo emotivo. E o terceiro, a gente tem que esclarecer uma coisa, dar uma informação. O Caminho de Santiago, ao final, quem consegue concluir ele, recebe um documento da igreja, que é isso aqui, certo? Assinado, tem o nome da pessoa, é em latim, tem o nome do peregrino em latim. Esse documento é recebido lá em Santiago. Foi o terceiro momento de mais emoção que eu senti quando eu recebi esse documento. Para receber esse documento, quando você começa o caminho, não importa onde você tenha começado, você recebe um documento, que é um passaporte, e você tem que, a cada dia, tem que ir carimbando esse passaporte ao longo do percurso. Em alguns hotéis, principalmente nas igrejas que são credenciadas. Você tem que ter um número mínimo de carimbos por dia, para quando você chega em Santiago, você provar que você fez o caminho, que você passou por aqueles locais, e receber esse documento, que é chamado de Compostela. Então, esse foi o terceiro e dos mais emocionantes sentimentos que eu tive, momentos que eu tive. E, claro, o tempo todo pensando no meu velho pai, Aristides Caboclo, aí de Itacima, que muito já partiu desse plano, mas de quem eu sinto, obviamente, muito orgulho de ser filho, e da minha amada mãe, Maria Elizabeth, que está nesse momento nos ouvindo lá e nos vendo lá em João Pessoa. Então, esses foram os momentos que mais me marcaram. E para encerrar essa parte da emoção, de fato, você foi bem observador. Pedalar é uma coisa que eu gosto muito, para tirar o estresse do dia a dia. A gente trabalha muito, essa loucura toda, correria de cidade grande. Pedalar é uma coisa especial. Pedalar no Caminho de Santiago, para mim, foi realmente uma experiência que eu jamais esquecerei. Que coisa boa, que depoimento lindo. Dona Elizabeth, um beijo, saudade sempre de seu Aristides Caboclo, essa figura extraordinária. Nós temos que falar em seu Aristides na pessoa, no tempo presente. É um homem extraordinário, uma figura encantadora. Seu Aristides, Dona Elizabeth, cada qual com seu estilo próprio, como é a humanidade inteira. Doutor Adriano, o senhor me disse também, no nosso prosear, lá no Cidade Luz, que se você tem muito dinheiro, pode fazer. Se tem pouco dinheiro, pode fazer. Os roteiros têm opções para todo mundo. É verdade, é verdade. Como eu disse, são vários caminhos, mas todos eles contam com todo tipo de estrutura. Desde albergues bem simples, que são feitos especificamente para os peregrinos, que chegam... O grande problema para nós brasileiros é a questão da cotação da moeda, né? €1, que é a moeda utilizada na Europa, vale R$5,50 por aí, em torno de 5,50, 5,80. Então, para a gente, as coisas ficam um pouco mais caras. Mas para o europeu comum, veja, esses hotéis, esses albergues mais baratos, eles custam uma diária de €7. Imagina como se você gastasse R$7 para se hospedar num canto, €7, claro, na moeda deles lá, com direito a café da manhã. Então, são quartos coletivos, mas com toda estrutura, organização, limpeza, tudo é muito bem feito. Então, tem essa opção para quem vai pensando em gastar menos, tem opções medianas para quem vai gastar, quer gastar um pouco mais, e tem também opções de luxo. E outros fazem, inclusive, em acampamentos, usando barracas, usando campings, né? Esse ainda fica mais barato. Então, tem
para todos os bolsos. O caminho, ele é democrático, ele é para todos. E aí a estrutura que é montada de apoio, você citou aí, eu fiquei impressionado, um dos trechos da ciclofaixa, da ciclovia que existe, porque em alguns trechos o caminho é separado. As bicicletas vão por aqui, os pedestres vão por aqui. Em outros trechos os caminhos se unem, pedestres e ciclistas andam juntos. Mas nesse trecho específico, a ciclovia passava dentro, não era dentro da cidade, era dentro da casa da pessoa, mas literalmente mesmo. Você imagina uma casa que tem um buraco no meio, ela tem um primeiro andar, um buraco no meio. Você vai passando, do lado direito você vai vendo janela e porta da casa, do lado esquerdo janela e porta da casa, e em cima o teto, né, que é o piso do primeiro andar. É um túnel dentro da casa de uma pessoa. E não estava nada pichado, não tinha nada quebrado, era uma segurança completa. Os ciclistas respeitam o local e o local respeita os ciclistas. Há outros trechos, em que as pessoas, a ciclovia e aquele local que os peregrinos caminham, vai passando dentro de propriedades rurais. Os donos das propriedades rurais, os fazendeiros, eles plantam, eles colocam as estacas nas laterais do caminho e uma outra estaca superior aqui, como fazendo uma trave, e eles plantam árvores que vão crescendo e cobrindo o caminho, para que o peregrino passe por um túnel todo protegido. E, geralmente essa planta que eles colocam lá é a parreira, né? É o pé de uva. Então, na época da safra da uva, o peregrino vai passando naquele túnel e vai colhendo uvas à vontade. Até nisso, as pessoas do lugar preocupam-se com o caminho, porque as pessoas do lugar ganham com o caminho e quem usa o caminho, o peregrino, ganha com isso também. Então, é muito interessante isso, é realmente uma coisa fantástica. Se isso fosse algo sequer parecido, fosse feito no caminho de Ibiapina, tenho certeza que todos ganhariam. O turismo na região, a quantidade de você imagina, todo dia você tem um público de 2.000 pessoas, que é o público mensal, hoje em dia, do caminho português. O caminho francês tem muito mais gente caminhando todo dia. Essas pessoas um dia dormem aqui, no dia seguinte dormem lá, depois dormem na cidade seguinte, mas nessa cidade onde eles dormiram a primeira noite, já vem uma nova turma dormir. Então, é uma geração de renda impressionante. E a segurança é a chave mestra para tudo isso. Estamos conversando com o doutor Adriano Aquino, ele está trazendo seu depoimento pessoal sobre os caminhos de Santiago de Compostela. Ele fez a partir de Portugal e aquilo que pode, de algum modo, ser aproveitado aqui na nossa experiência dos caminhos do Padre Ibiapina. Estamos indo a João Pessoa, mas estamos na escuta da entrevista, eu e Flávia, o nosso querido amigo Hélio. E a doutora Débora, sua comadre, mandou uma fotografia da live. E diz assim: bom dia, um bom dia de bênção e luz para os amigos. Um abraço no grande amigo de longas datas, meu compadre Adriano Aquino. Ele hoje está parecendo um padre, um monge beneditino, franciscano. É um ser humano ímpar. Disso dou testemunho também, Débora. Mas cada dia que passa, parecido sempre mais com seu saudoso pai, seu Aristides Caboclo, está dizendo aqui a doutora Débora. Sabe, doutor Adriano, nós temos muito que aprender com essa sua experiência. Eu lhe disse, me honra ser membro da Comissão Ibiapina, que no âmbito da Diocese acompanha o processo de canonização. Essa comissão é presidida pelo bispo, Dom Aldemiro, o padre Demétrio Moraes, o vice-postulador da causa em Roma, vigário aqui de Santo Antônio em Solânia, é membro, ele é vice-postulador, membro da comissão, o padre Vanderlan Gomes, que é o reitor atual de Ibiapina, os ex-reitores, o padre Gaspar Rafael, o padre Zé Floren, o ecônomo da diocese, o padre Joaquim, o único leigo da comissão é esse seu pequeno aqui, irmão. E nós vamos partilhar toda essa sua experiência por lá, porque a diocese quer retomar os caminhos do Padre Ibiapina. O senhor estava em Compostela, na outra semana nós estávamos fazendo Ibiapina. Temos muito que aprender. Os marcos estão destruídos, nós precisamos retomar os marcos de Ibiapina, nós temos que insistir nessa ideia de acolher bem os peregrinos. Quase que a gente era atropelado aqui entre Pirpirituba e o Roncador, na sexta-feira, os carros, motos, passando uns pelos outros sem ter nenhum apreço por quem estava caminhando a pé.
éramos em 9. Mas é uma questão também cultural, educativa, nós conseguiremos avançar. Dou o testemunho também de que quando a gente chega aqui em Bananeiras e Solânia, os marcos estão todos quase conservados ainda. E isso que o senhor disse vai ser fundamental. Quem sabe um dia poderemos celebrar a inauguração dos caminhos de Ibiapina como uma etapa dos caminhos de Santiago. Lhe fiz um convite para fazermos juntos essa peregrinação. Será grande o prazer e a nossa alegria. Como foi hoje em conversar com o senhor. Muito obrigado, um beijo e um abraço. Deus lhe pague. Fique à vontade para suas considerações. Sim, doutor Henrique está mandando um abraço para o senhor. Diz que está muito ocupado, mas que a gente não deixe de mandar o vídeo para ele assistir depois. Doutor Henrique Lucena, irmão mais querido de Dona Verônica Lucena, seu amigo aí, companheiro no Ministério Público, na Procuradoria do Pernambuco. Um beijo e um abraço, doutor Adriano. Um beijo enorme, um abraço, Geraldo. Eu agradeço muito a oportunidade, espero que isso sirva para, de alguma forma, para ajudar no ressurgimento, na reconstrução do caminho de Ibiapina. É algo que eu tenho certeza muito importante. Quanto a essa questão da segurança, você veja, lá em alguns trechos do caminho, bicicletas e pedestres vão para a pista, onde estão os carros. Em alguns trechos ainda tem isso lá. Tem trecho que é dentro da floresta e tem trecho que é dentro de rodovia. Nas rodovias, os carros todos, eu rodei 300 quilômetros nesse caminho, nenhum carro passou sequer perto de mim na bicicleta. Todos se afastam, todos se afastam. Quando não dá para ultrapassar, eles param, aguardam o ciclista. É um respeito enorme. É preciso fazer surgir essa consciência de que o coletivo está acima dos interesses pequenos dos indivíduos. E quando o coletivo ganha, na verdade, todo mundo ganha, né? Imagina a geração de dinheiro que há, a quantidade de pessoas que vivem do turismo nessas áreas. Então isso é muito importante. Bem, eu quero encerrar agradecendo a oportunidade, mandando um abraço forte para todo o pessoal, todo o meu pessoal, todos meus amigos, meus familiares aí em Guarabira, Mulungu, Tassim, Mararum. Eu vou aí sempre, nós estamos aí no final de semana conversando tudo. Gosto muito. Um abraço grande para Hélio, para Flávia, as palavras elogiosas de Débora, Henrique Lucena, grande amigo meu, veio daí também do Brejo Paraibano, trabalha comigo aqui em Recife. Então, agradecer a todos vocês, um abraço bem grande. E, por fim, eu quero dizer mais uma vez muito obrigado àqueles que fizeram comigo o caminho de Santiago, meus verdadeiros irmãos de caminho. Como eu já disse, Moab, Nuno, Mary, Mônica, Hernani, Ronald e Betinho, Herberto, grande arquiteto lá de Natal. O tipo de vínculo que fez surgir, que nasceu nesses dias, é algo para durar a vida inteira. Eu deixo para eles as últimas palavras de agradecimento pela parceria, pela ajuda, porque quando você está pedalando 300 quilômetros, teve o dia que nós mais pedalamos 70 e poucos, é muita subida, tem lugar que é quente, tem lugar que é difícil, e um ajuda o outro, um incentiva, quando alguém desanima, o outro incentiva. Então esse tipo de vínculo vai para a vida inteira. É para eles o meu abraço final, e encerro dizendo que quem quiser mais informações, o meu Instagram é adrianoaquino.foto, foto com PH. Então, quem quiser mais informações, é só mandar lá alguma dúvida pelo direct, que eu terei o maior prazer em responder. Muito obrigado a todos e bom dia. Bom dia, muito obrigado, doutor Adriano Aquino. Um grande abraço. Viva Jesus. Santiago nos abençoe sempre, que o Padre Mestre Ibiapina nos inspire cada vez mais. Iremos juntos à caminhada, à Romaria aqui de Ibiapina. Um abraço para o senhor. Iremos sim. Com certeza. Sim. O nosso grupo aqui de Bananeiras, os peregrinos do Padre Mestre Ibiapina, os que fizemos recentemente o caminho, a peregrinação, também abraçando o doutor Adriano Aquino, capitaneados por Cibele Barreto e Fábio Coutinho. Muito bem.